Saudações a todos, todas e todes, eu sou o Fausto Ramos e este é mais um encontro do Jornada Mágica, o espaço onde a gente fala a respeito dos nossos percalços dentro da Jornada Mágica. Para conversar comigo hoje eu trouxe a Duquesa Sami, ela é bruxa luciferiana, demonólatra e ela também oferece atendimento e serviço com magia e bruxaria. E hoje ela veio expor bastante sobre a trajetória dela dentro da espiritualidade, dentro da magia, e também comentar um pouco sobre como é essa vida de lidar com as demandas das pessoas relacionadas com o tema da magia e da bruxaria. Então eu deixo vocês com a gravação deste episódio e até por acaso. E Sami, estou muito feliz de ter aqui no nosso podcast hoje. Surpresa, eu já comecei a gravar para poder pegar esse momento espontâneo nosso, batendo papo e conversando. Arrasou. Então você já pode se apresentar para a galera que está acompanhando o Jornada Tá Mágica. bom, gente. Boa noite. Eu sou a Sami. é, Tenho 29 anos, moro em São Paulo. Sou bruxa, né? Falo que bruxaria é o meu ofício, realmente. E Sami, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Eu tô no Instagram, @duquesa.sami. No TikTok também, o mesmo arroba. É as duas redes sociais principais onde eu trabalho, onde vocês podem encontrar o meu trabalho. E ali você é direcionado para um link para o WhatsApp, onde a gente faz os nossos atendimentos particulares. Fabuloso. Inclusive, esses links já estão aqui na descrição desse episódio. Galera, eu tô tendo agora um momento de conhecer uma pessoa junto com vocês. Eu tive o prazer de conhecer a Sami pela primeira vez no Mystic Fair do ano passado, em 2024, quando a gente se esbarrou juntos no stand do Edu Parmegiani, que foi o meu primeiro convidado aqui do podcast. E ali a gente trocou uma ideia, eu falei, pô, ela tem uma vibe legal, parece uma pessoa interessante, segui ela nas redes, falei, parece mesmo e parece que realmente é uma pessoa interessante, legal de conversar. Mas diferente de alguns dos outros primeiros convidados que eu trouxe pessoas que eu já tinha com contato com bastante tempo, hoje eu tô trazendo uma pessoa para conhecer junto com vocês. Ai, que Então, legal. quando eu faço essa pergunta genuinamente no meu desconhecimento, no meu curiosidade, no meu interesse. Sami, me conta, como você veio a ser bruxa? Então, eu não nasci de família de bruxa, tá, gente? Já adianto isso daí que não aconteceu. Mas estou aqui. Por quê? Porque eu quis, porque eu segui esse caminho por vontade própria. Então, você também pode ser. Bom, basicamente, tudo começou quando eu tinha 18 anos. E a Umbanda, né? A Umbanda é aí o grande prepulsor aí da galera. E eu me encantei, me deslumbrei muito pela religião, pela música, o atabaque, o som, tudo aquilo contagia muito, né? É difícil não contagiar. E aí eu entrei para o terreiro, na Zona Leste, meu primeiro terreiro. Fiz todo o meu desenvolvimento mediúnico nesse terreiro, trabalhei com guias dando atendimento por 4 anos. Quando eu tinha 21 anos, a mãe de santo queria me fazer como mãe pequena do terreiro para iniciar na sequência como mãe de santo. Só que eu não me sentia preparada, eu me sentia muito jovem ainda, sabe? Eu achava que era uma responsabilidade muito grande naquele momento, apesar de ter me sentido lisonjeada. Cheguei a abrir e fechar uma gira com a supervisão dela. Só que aí eu já tinha também saído desse terreiro mais de uma vez, então eu acabei meio que saindo de uma vez, sabe? Só que eu tinha saído, eu tinha desistido do terreiro, não da religião. Aí eu acabei entrando para um outro terreiro, mas não fiquei por muito tempo. E aí foi onde eu desisti de realmente, tipo assim, eu vou ficar fazendo em casa, porque eu não quero mais, eu não aguento as pessoas, o que estraga são as pessoas, né? Sim. E aí eu falei, bom, já tenho uma base sólida, já estruturada, eu vou fazer em casa. Só que eu não, o que eu fazia era só tipo assim, um altar normal com os guias lá, acendia a vela e fazia os feitiços. Não, nunca fiz nada de incorporação em casa, porque eu sempre achei muito perigoso fazer isso em casa, assim, tipo, descuidado. Por mais que eu já tivesse uma bagagem, mesmo assim eu sempre tive essa cautela. Então, foi aí que eu comecei a enxergar a bruxaria natural, né? Foi aonde eu
descobri que você pode fazer magia, que existe, né, essa crença de você fazer as coisas e não precisar estar em um lugar exatamente, especificamente para fazer aquilo, né, para exercer a sua fé. E aí eu descobri a bruxaria natural, me encantei, me apaixonei, entrei num outro hiperfoco, né, que a Umbanda foi o primeiro. Aí o outro hiperfoco foi a magia, e aí foi na época da pandemia, né? Começo de 2020. Foi aonde também eu já estava frustrada com o meu trabalho, eu trabalhava como maquiadora profissional, estava tentando ser autônoma, assim, ó, péssimo, horrível, bem ruim. E aí eu Desculpa. já... Bem ruim a maquiagem ou bem ruim a experiência de trabalhar com Não, eu maquiagem? era boa. Pô, eu era boa, mas era bem ruim trabalhar com maquiagem, porque não tinha muito cliente. Só quando você trabalhava em shopping, né, que tinha mais cliente em lojas, mas contratando assim avulso, você tinha que ter um nome, você tinha que ter indicações, e para quem está começando do zero era bem difícil, né? Eu fazia algumas, fiz alguns casamentos, algumas coisas, mas nada que eu conseguia me sustentar, apesar de eu ter abrido mão do CLT para tentar a carreira de maquiadora autônoma. Entendi. E aí, nisso, entrou a pandemia. Aí ferrou tudo mais, porque eu não podia ter contato com ninguém. Como que eu vou maquiar alguém se tá com pandemia, né? Uhum. E aí eu comecei a. Eu fiz acho que um vídeo só falando de magia, de bruxaria no TikTok, porque eu falava só de maquiagem, e esse vídeo viralizou. Olha. Aí eu comecei a fazer mais. E aí fui fazendo, a galera foi gostando, aí eu fui mudando meu perfil de maquiadora para ocultista, mas até aí era só conteúdo, não fazia, não trabalhava. Era só conteúdo de espiritualidade, tudo que eu já tinha aprendido, a galera estava gostando de saber, estava engajando, beleza. E aí, conforme foi passando o tempo, o povo foi perguntando se eu oferecia algum trabalho, alguma coisa. Só que aí isso foi virando uma demanda tão alta que eu comecei a pensar que eu estava perdendo cliente por não oferecer nada. Uhum. E nessa época, que eu já tinha saído de terreiro e tudo mais, eu não jogava baralho para cliente, não fazia nada. Eu fiz um curso de baralho cigano no começo da Umbanda, mas só ali para eu ter uma noção. Não tinha costume de fazer jogadas para ninguém, nada disso. Aí o que eu fiz? Na hora que eu percebi que isso tinha um público aqui que tinha e que eu estava fazendo algo que acendia a chama do meu coração de verdade, Uhum. sabe? Eu fiquei muito feliz. Aí eu comecei a estudar, fiz mais cursos de tarô, de baralho, essas coisas. Comecei a jogar para amigos. Fui tomando ali aquela confiança, iniciando. E comecei iniciando, oferecendo baralho cigano. Fiquei por um tempo também bem instável, assim, com agenda bem fraca, também desmotivada, mas o que dava motivação era o engajamento que eu tinha nas contas, né? Eu cheguei a 250 mil no TikTok e eu acabei ficando tipo assim, putz, não tô tendo tanto cliente, mas eu não vou deixar de falar disso, porque tem pessoas querendo ouvir. Sim. E aí, aos poucos, eu fui fazendo rituais e fui me aperfeiçoando, a galera foi gostando, e aí foi acontecendo, o negócio foi acontecendo, e foi assim que aconteceu, meio que a pandemia foi o start ali para mim. Curioso. A pandemia foi o start para mim para eu também trabalhar mais profissionalmente com a parte da magia. Eu Caramba. comecei a fazer canal de YouTube em 2017, falando sobre magia do caos, sobre filosofia, sobre o ocultismo, do jeito lá, muito rebuscado às vezes os meus vídeos, mas era porque aquilo que eu tinha genuinamente vontade de falar e eu gosto muito do audiovisual. Às vezes, eu tenho um pouco de ranço, eu assumo, com a parte de ser cobrado pelo algoritmo de aquela demanda absurda do que a gente tem que colocar de conteúdo no Instagram, é uma coisa insaciável, assim. Na época que eu Uhum, comecei, uhum. se você fazia um bom vídeo no YouTube de 10 a 15 minutos por semana, você já era um produtorzaço de conteúdo. Agora o negócio é você tem que mandar 7 shorts no YouTube, um vídeo por dia, uma Não, é live por escravidão semana. total, é. E aí eu gosto muito da parte de produzir vídeos e de falar das coisas.
E aí combinou também na minha história com a sua história o fato de que o momento da pandemia foi uma oportunidade para eu poder também ter visibilidade para o meu trabalho e também ser o momento em que eu já vivia, né, de trabalhar com coisas pessoalmente, com magia. Já mexia, estudava com tarô desde 2013. E aí Caramba. me impulsionaram uma pessoa ou outra falou assim, Fausto, você podia fazer um curso, você podia começar a oferecer serviços, você podia começar a oferecer atendimento oracular. É, Eu falei assim, vamos experimentar como é fazer isso. E aí eu fui experimentando e isso também se tornou meu ofício, também se tornou minha profissão. que doideira, né, cara? Essa pandemia aí, ela veio, nossa, veio Mudou a para mudar vida. tudo, né? Mudar consciências, mudar muita coisa. Tem uma pergunta. Uma coisa que eu enfrentei, eu quero saber se você também teve Uhum, essa questão para lidar com isso. No momento em que eu estava começando ali, final de 2019, com o início de 2020, até um pouquinho antes da pandemia, eu estava cogitando a possibilidade de comercializar mais o meu trabalho com a divulgação de magia. E dos meus amigos que gostavam de magia e também tinham grupos de discussão comigo, eu comecei a falar sobre essa ideia e eles começaram a falar: Fausto, não vai por esse caminho, não. Você vai corromper a magia sua se você começar a tentar fazer disso um ganha-pão, fazer disso um ofício. Ai, porque só tem charlatão vendendo atendimento oracular e atendimento mágico, não vai se enfiar nisso. Você também né? teve essa resistência das pessoas ao seu redor, ou até mesmo essa resistência interna que às vezes a gente tem de culpa por a gente estar fazendo dinheiro e fazendo nossa vida com o assunto de magia e espiritualidade? Olha, Fausto, eu tive isso, eu percebo que eu tive isso mais na questão mesmo, o próprio público julgou, entendeu? Tipo, a galera, ai, mas isso não se vende, isso não se faz, você faz ritual e vende por R$ 200, cadê a caridade? Agora, questões de grupos pessoais, não tive porque, na verdade, eu nunca fui uma pessoa muito de ter amigos, então, Oh, ô vida. Eu também tô aqui em mas São Paulo, Edu tá aí, temos pessoas em comuns. tá tudo bem, tá tudo bem. Aquela. Não, mas tipo, a minha família, eles foram um pouco resistentes, mas não por essa questão exatamente. Mas eu já me cheguei nesse questionamento, mas não no sentido de me sentir culpada ou algo do tipo. Eu sempre pensei o contrário. A mãe de santo que me iniciou, ela pensava do jeito que você falou. Ela pensava nisso, de tipo assim, apesar dela, né, vender ali uma consulta com a Padilha. Mas mas ela falava isso mesmo, mas acho que ela falava isso só para as pessoas não tomarem o lugar dela. Eu acho que a galera enxerga a espiritualidade só pelo olhar kardecista, hoje em dia, né? Porque tudo é a caridade, tudo é para você ajudar e você tem um dom que você não pode. Gente, primeiro que esquece espiritualidade, esquece kardecismo, esquece cristianismo, esquece isso aí, né? Estamos falando de magia. E magia é um ofício tão antigo quanto, olha, gente, Pois o é. que tinha de rei, de duqueses, de lordes que contratavam feiticeiros e magos nas épocas, né? Muitos. Só que hoje em dia a gente está conseguindo aí, com a tecnologia, divulgar mais, né? Então eu acho que hoje em dia a galera está um pouco mais de boa com isso. Pelo menos hoje em dia eu não estou sentindo mais tanto esse tipo de comentário mais, mas no começo eu sentia bastante. Eu sofri algum julgamento dos meus amigos na época, raramente do público, mas eu também já vi dentro do público às vezes essa reação. E eu concordo contigo também nesse âmbito de que a espiritualidade ela evoca muito essa relação com uma comunidade. E quando você tem uma comunidade, você leva em consideração que cada pessoa naquela comunidade vai ter uma ou outra ocupação ou ofício, uma ou outra forma de contribuir com aquela comunidade.
E nós que estamos embrenhados no meio da magia, da espiritualidade, da relação com o oculto, a gente também tem um papel a cumprir na nossa comunidade, que é a sociedade. Então, existe algo do que a gente faz, do que a gente entrega, que é algo que a sociedade precisa. Eu, pessoalmente, Sammy, eu vou perguntar se você divide dessa opinião também. Eu vejo na magia como uma coisa que é imprescindível para o nosso mundo contemporâneo. As pessoas estão achando que o assunto de espiritualidade, magia, oculto é uma coisa que ficou no passado, porque agora a gente tem a ciência, mas tem muitas questões a respeito daquilo que move as pessoas que passa por esse filtro imaginativo, pelo filtro místico, de interpretação da vida e de relação com a vida e com o mundo. E que essas coisas não podem morrer. A magia é importante, ela é necessária para o mundo que a gente vive. E as pessoas só julgam o que a gente faz como se fosse uma coisa supérflua. Como se a gente estivesse lá exclusivamente para poder atender os desejos e anseios daquela pessoa que quer amarrar o ex só porque sim. Mas Uhum, não é só isso. O que você acha sim. disso? Não, eu sou totalmente divido a mesmíssima opinião, porque a magia é o mundo, né? A natureza é magia. Eu acho que a magia é intrínseca à natureza, ao ser humano, a tudo Uhum. realmente, porque faz parte. É o que movimenta as pessoas, eu acho que é o que dá prazer na nossa alma. Porque se a Sim. gente for parar para pensar, por exemplo, qual que são os objetivos de uma pessoa? Tá, tudo bem, ter um bom trabalho, ganhar dinheiro, ter uma família, ter uma casa, viver bem, tá. Mas para quê? Você não quer isso só por ter, né? Você quer isso para um bem-estar maior, para pessoas próximas a você estarem bem. Então, a partir do momento que você começa a enxergar que a magia ela faz parte do que nos move, né? A sua fé, aquilo que a gente deposita fé, é aquilo que vai fazer a gente chegar lá em cima, entendeu? Porque é o que a gente é o que, por exemplo, eu assisti uma série, eu esqueci o nome da série agora, mas enfim, é uma série que ela fala muito sobre isso, sobre você venerar uma pessoa, uma imagem ou um líder. Pode ser até um cara que é o chefe do trabalho, mas você venera ele como se ele fosse um deus. Você acredita nele como se ele fosse um deus. O que Então, dizer do culto à Lady Gaga? entendeu? Eu Bem, tenho um altar para ela, e ela é sim, perfeita. mas Não, comenta. não, mas é tipo isso mesmo, entendeu? Que é o que desperta, eu acredito que o que desperta, o que impulsiona a gente a querer mais é essa centelha de tipo assim, o que tem ali, o que vem depois, para onde eu tô indo, sabe? Essas dúvidas e essas perguntas, eu acredito que elas são muito importantes. E sim, a magia, eu acho que sem a magia não nada funciona. Inclusive, isso é uma pergunta que você falou que gosta dessas coisas de tecnologia. Eu adoro tecnomagia, né? Acredito que você já. Eu acho que se um dia acontecer a revolta das IA, os bruxos vão ser uma das poucas pessoas que Sim, vão conseguir lidar com essa porra. eu também acho. Eu também acho. Porque, cara, o chat GPT é bizarro. Ele é bizarro. E ele cria rituais. Eu adoro fazer testes. Eu adoro pesquisar. Eu fico conversando com o chat, eu vou ver até onde ele vejo até onde ele vai, sabe? Aham. E aí eu pergunto, cria um ritual para mim de acordo com essa história. E aí eu vejo o que ele usaria, os elementos tal. Aí eu faço umas correções, eu vejo até ele usa códigos de TI para fazer sigilos. Louco. É um negócio doido mesmo. E eu acho que os bruxos, os magos vão ser um dos poucos que vão conseguir aí ter a. Até porque
E aí eu vou ser um pouco mais ousado, porque eu concordo com tudo que você falou, tipo, é isso que eu converso muito com os meus É uma teoria estudantes da conspiração que eu tenho. do chat GPT, né? Mas eu vejo sentido nela, sabe por quê, Sam? Porque a magia, pra mim, é aquilo que deu berço pra humanidade. Hoje a gente vive, né, um mundo que a gente chama de mundo secular, um mundo que tenta ignorar o lado espiritual e místico da vida. Eles vivem com um monte de coisas que, para a vida deles funcionar, depende deles acreditarem em coisas que eles não podem provar materialmente. Eles dependem de acreditar numa história muito fabulosa chamada dinheiro. Dinheiro não é a moeda, o papel. Dinheiro é a ideia metafísica de que aquele papel tem um determinado valor, que pode inclusive determinar se uma pessoa pode ou não comer, se uma pessoa pode ou não ter uma casa né, para poder morar, por causa do dinheiro, que é uma ideia imaterial, é uma entidade, um troço. O Estado. A gente pode pensar nas leis. Ah, você está fazendo uma coisa e a justiça vai atrás de você. O que é a justiça? A justiça é o policial? É o juiz? É o advogado? Não. É uma coisa meio metafísica que está pairando sobre todos nós. Que Uhum. são conceitos metafísicos que foram gerados a partir de um momento, de um lugar na história, por pessoas, né, conscientes do que eles estavam fazendo com aquilo. Os gregos antigos, eles tinham consciência da justiça como sendo uma deusa. E eles falavam sobre a justiça e sobre a deusa, conversando e debatendo sobre o conceito de justiça. Quando eles Perfeito. falavam de Eros, eles estavam falando do Deus e falando sobre o amor entre as pessoas ao mesmo tempo. E a gente Perfeito. desconectou hoje em dia. A gente perdeu a consciência de que essas coisas que são essenciais para reger a nossa vida, mesmo destituída de crenças místicas, ainda tem esse teor de ser uma coisa imaterial e quem domina o entendimento e a manipulação de coisas que são imateriais, que são metafísicas e subjetivas, somos nós, os magos. Exatamente. Por isso que eu acho que nós, bruxos, magos e bruxas, a gente que está preparado para lidar com uma coisa que é a máquina que tem um pensamento sofisticado, mas que ela está limitado à capacidade da tecnologia de hoje. Só quem é Exato. capaz de pensar no mundo que fere aquela lógica binária Uhum. que as máquinas vivem somos pessoas que conseguem viver as coisas além da lógica binária. Perfeito, é Eu exatamente isso. viajei, mas eu espero que eu tenha feito Não, sentido. mas é exatamente isso. Eu consegui entender tudo que você falou. É exatamente isso. Porque eles vão tentar resolver com o quê? Com números, com cálculos, com fórmulas. E a E, máquina vai ser melhor do que eles nisso. A gente vai resolver entendeu? isso com poesia. A gente vai resolver isso com acessos gnósticos a partes da Entendeu? nossa consciência, da nossa É, mente que essa galera não tá acostumada a acessar. aí a gente entra em conexão com a consciência do chat GPT, tá ligado, né? Já vira uma coisa de doida. Mas eu gosto. Gosto desses papos de doido. Ah, eu adoro E também. me comenta mais, Sami, que eu vi que você comentou sobre o seu período de desenvolvimento dentro da Umbanda, que Uhum. eu também tive minha passagem, não foi o meu início, mas eu também tive minha passagem por religiões de matriz afro também dentro da Umbanda. E como é que foi a experiência de aprender e se desenvolver naquele espaço e naquele lugar? Porque eu sei que tem pessoas, por exemplo, o Edu já veio comentar aqui que quando ele veio para tentar fazer, foi fazer desenvolvimento mediúnico, ele ficou um ano no curso de desenvolvimento mediúnico sem nem bambear, sentindo nada. E aí eu perguntei para ele, cara, como é que você aguentou ficar um ano se esforçando tanto, com Persistente, né? muito afinco, até começar de fato a sentir alguma coisa? Você Sim. também teve dificuldade? Como é que foi essa fase de desenvolvimento para Então, você? para mim foi completamente o oposto. Eu, assim, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Tudo que envolvia espírito, eu sempre tive muito medo, assim, de pânico mesmo. Sempre fui aí, traumas de infância, daddy issues, essas coisas. Então, eu sempre tive muito medo de espírito. Quando eu fui para Umbanda, que minha tia me levou, eu chegava a ter crise de ansiedade quando eu via a galera incorporando. Eu ficava Nossa. gelada, suada, ficava em pânico. E aí foi passando, foi me acalmando aos poucos. Aí eu fui
ficando mais tranquila, fui deixando ir. Aí tinha giras que eram abertos para o público. E eu também não sentia nada. Acho que foi umas 5 giras, eu não senti nada. Aí, numa certa gira, eu comecei a sentir alguma coisa diferente. Eu fechei o olho e só deixei. E aí lembro que eu fiquei girando igual um ventilador, né? Igual sem rumo. E aí, quando eu entrei realmente para casa, eu já tinha sentido essa primeira irradiação, né? Então, o meu desenvolvimento, eu não vou lembrar quanto tempo durou, porque faz tempo, mas não demorou um ano, porque eu lembro que todo o desenvolvimento eu incorporava, só que a gente estava fazendo o ajuste, né, da acoplação ali do espírito com a minha energia, porque eles me apelidavam de ventilador, porque eu girava e eu batia em todo mundo, saía girando assim, esbarrava em todo mundo, caía, e aí aos poucos foi doutrinando, né, a energia ali, até o ponto de eu passar a dar atendimento com os guias. Então, quando a mãe de santo, o guia-chefe, viu que os meus guias estavam com ponto riscado, já estavam firmados, aí eu comecei a dar atendimento, fiquei por bastante tempo, acho que fiquei 4 anos dando atendimento, mas assim, sempre na consciência e na semiconsciência, na incorporação. Eu nunca fiquei inconsciente, eu nunca desliguei. Eu sempre vi tudo e ouvia tudo. Então, isso foi uma puta escola para mim de autoconfiança e de confiança realmente, a fé da energia, porque eu passava horas falando com consulente, e eu estava vendo e ouvindo tudo, mas eu nunca vi a pessoa na vida, e eu falava da vida toda da pessoa, não sei o que lá, não sei o que lá. Teve consulente que chegou até a tatuar a baiana que trabalha comigo, Da porque hora. curou a filha dela de pedra nos rins. Da E hora. aí eu tinha essa certeza por conta disso, entendeu? Porque as pessoas terminavam a gira, queriam me dar presente para os guias, agradeciam. E aí eu ficava, bom, tá, eu tô vendo o que eu estou falando, mas eu não tô louca, pelo menos. Pelo menos eu não tô maluca. Então eu vou só confiar. E aí, quando eu comecei, por exemplo, a jogar baralho cigano, essa confiança que você adquire aos poucos também quando você vai jogar cartas para as pessoas, né? Tipo assim, ai, será que tá certo o que eu tô falando aqui? Eu meio que já estava calejada disso, sabe? Porque eu já tinha aprendido a confiar e a entregar e a só vai. Então, meu desenvolvimento não foi demorado, foi rápido, acho que demorou, eu não vou lembrar, mas eu não acho que demorou mais de 6 meses, não. Foi bem Bom. rápido. Mas também eu falo que eu só sou médium. Eu falava, né, que eu só era médium em terreiro, porque eu pisa no terreiro, liga a chavinha do médium. Aí sai do terreiro e desliga a chavinha. Tipo, não vejo, não sinto, não vejo porra nenhuma. E, sinceramente, eu acho importante essa chave. Porque aí eu vou te perguntar também a sua opinião sobre isso. Minha opinião é que essa coisa de eu tô o tempo todo vendo, eu tô o tempo todo sentindo, até dentro da própria magia, a gente considera isso como uma mediunidade desregulada. Você não conseguir desligar a sensibilidade te prejudica na vida. Muito, E aí muito. conseguir acionar e desligar essa sensibilidade passa a ser uma fase importante do próprio desenvolvimento mediúnico da pessoa. Senão ela vive uma vida em que ela está o tempo todo se sentindo assediada por visões, por percepções, por Exato. sensações. Se sentindo vigiada, Eu vivi uma fase nisso no começo da minha jornada mágica, lá em 2011, 2012, 2013, em que eu dava aula, Sami, e chegava no ponto de que eu já estava começando a despertar uma sensibilidade mágica e um tipo de mediunidade que eu não entendi e não conhecia ainda. Muito antes de eu chegar a pisar em algum terreiro, muito antes de eu vir a ter desenvolvimento mediúnico em 2022, 2023, que é recente, o desenvolvimento na Umbanda para incorporação. Mas no começo do meu desenvolvimento da jornada mágica, tinha vezes de eu entrar em sala de aula e um aluno entrar e eu sentia um espírito carregado, tava do lado do aluno, que chegava e plum, grudava em mim. tá merda. E aí eu tava sentindo aquela puta energia pesada no meu ombro enquanto, ei pessoal, tudo bom? Entra aí pra Nossa, sala. deixa eu fazer um Na aula banimento de aqui antes de hoje, começar.
A gente vai ver sobre matrizes. Aí eu chegava, né? Eu tinha muito treinamento mágico, né? Pra isso. Pra eu chegar, enquanto eu tava conversando com os alunos, eu já ia energizando a minha mão, eu chegava e passava a mão no ombro pra poder tirar aquela energia e mandar aquela energia pra longe. E fazendo Perfeito. tudo isso sem ninguém nem perceber o que estava acontecendo. É bizarro. Sim, é bizarro. É Tá lá, louco. do nada você tá lá assim, ó. É, você tá lá assim, É, fazendo a limpeza. não, mas eu acho realmente isso mesmo. E acho que a pessoa também que acaba sendo sensitiva 24 horas, é isso, né? É uma linha muito tênue entre a mediunidade desregulada e a esquizofrenia também, né? Porque às vezes Às vezes tem é. gente que é. Eu acredito que pelo fato de eu ter carregado muito esse medo comigo, é o que me bloqueou bastante por não. Por exemplo, hoje em dia, por mais que eu trabalhe em casa, o meu espaço é em casa e tudo mais, é, só se eu me concentrar e me conectar que eu consigo receber mensagens, intuições e qualquer coisa. Agora, se for alguma coisa muito forte, aí eu sinto sim, claro, com certeza. Mas no geral é isso. E também atendendo o cliente também. Tem que atender cheio de amuleto, cheio de... Sim. Putz, é merda. Olha, é complicado. Eu vivo essa mesma rotina também de fazer os meus atendimentos online no meu escritório, nesse escritório que eu tô aqui. Mas eu brinco que os meus guias, eu tenho um interruptor, né? Eu tenho um controle de quando eu ligo a chave para acessibilidade e quando eu desligo a chave. Mas tem horas que eu sinto eles pressionando o interruptor. Ô, tô precisando Sim. falar contigo. Liga a cabeça aí. Opa, É. psh. Aí eu Mano, a ligo. pombagira faz isso direto. Ela estoura o champanhe na trunqueira do nada, toda hora, toda hora. Eu fico chocada. Eu falo, tá bom, calma. Já tô indo falar com você. É divertido, é bem divertido. É muito legal. E, e essa transição que você fez, né, do trabalho, do desenvolvimento espiritual e mediúnico da Umbanda pro que você vivencia, trabalha, estuda e acredita hoje, como é que foi essa transição que você fez a partir da pandemia? Me comenta mais. Então, na verdade, eu saí dos terreiros e fiquei praticando em casa, mas eu ainda me considerava da Umbanda, né? Eu ainda me considerava um bandista. Eu demorei um pouco para me desapegar de falar que eu não sou mais um bandista, porque eu amo, eu tenho a Cabocla Jurema tatuada aqui, Sim. eu sou apaixonada. Mas quando eu percebi que tinham muitos dogmas, né? Tinham muitas questões ali que eu não concordava, eu estava me sentindo um pouco limitada, né? Apesar da Umbanda ser uma religião que tem aí várias entidades, várias divindades, eu me sentia limitada, tipo assim, eu sei que tem mais, eu quero explorar mais. E aí, quando eu fui explorar mais, eu comecei a entender o porquê que a Umbanda me serviu até um certo momento, né? Porque eu acho que é isso, as coisas elas acontecem na nossa vida em momentos, né? Para te preparar para alguma coisa. Nada é vitalício e eterno na nossa vida, tudo é mutável. Então, quando eu me questionava com questões de, por exemplo, a Umbanda que eu frequentava era muito branca, né? Aquela coisa mais gratiluz, Uhum. né? Não faça o mal, blá, 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 blá. E aí por mais que na época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, dessa questão de saber que o bem e o mal não existe, antes eu era contra, assim, toda essa questão de magia de amarração, de destruição, mas mesmo assim eu ainda achava meio estranho, tipo, te forçar a não acreditar em algo. Tipo, não, isso não pode. Uhum. E aí quando eu saí dos terreiros, porque eu já estava de saco cheio já de pessoas, né? Uhum. Não das entidades, mas das pessoas. E aí eu fui estudando bruxaria natural e aí eu fui migrando por conta disso. Eu fui aos poucos entendendo que realmente eu não fazia mais parte da religião por conta das crenças. Interessante. E você tocou num ponto muito, vamos dizer, que causa burburinho sobre essa Hum, questão de bem e mal relacionado com magia. Porque até hoje eu também acabo escutando de algumas pessoas
até mesmo em lugares que eu já fui entrevistado, sobre essa questão que eles falam tanto de o problema de você mexer ou não com o livre-arbítrio de outra pessoa, com o feitiço que você faz. O que você pensa sobre isso? Ai, quando eu ouço essa fala, eu tento disfarçar. Ai, gente, mas assim, eu tento não julgar, mas a maioria das vezes eu falho, porque eu também pensava assim, né? Então, eu acabo, tipo assim, eu falo pra pessoa, olha, depende de quem for, né? Se for alguém que eu não tô nem aí, eu nem explico nada, eu só saio andando. Uhum, Mas se for alguém que está interessado realmente, porque tem isso, eu não fico perdendo tempo com quem não está interessado, só quer ficar batendo boca ali discutindo. uhum, Agora, se eu vejo que a pessoa realmente está interessada, aí eu vou explicar, né? Mas é muito difícil ainda. Hoje em dia, a gente ainda tem muito esse estigma por conta do cristianismo, graças ao cristianismo. A gente ainda tem muito esse estigma. E o kardecismo também, tá? sim. Não tira ele da lista, não. Muito ainda esse negócio de bem e mal, de luz e sombra, de preto e branco. E, cara, eu sinceramente, eu dou um exemplo da Índia. Eu sempre falo da Índia. A Índia é o meu exemplo principal. Eu falo assim, você sabe que na Índia existe os agores. Você já ouviu falar dos agores? Sim. São mestres da magia da Índia, pô. Só que os caras, eles se banham de cinzas de corpos, tá ligado? Eles comem carnes de cadáver que eles pegam no Rio Grande. Eles tomam bebidas em crânios. Aqui, pra gente, isso é visto como mal. Pra eles, não. E quem tá certo? Quem que tá errado? Entende? Então eu acabo dando esse exemplo mais básico pra galera tentar entender, mas que é isso, tipo, não, eu acredito que bem e mal é só dois lados de uma mesma medida, entendeu? É só uma polaridades diferentes, mas Eu sou Nietzscheano. Sabe o bigodudo, o filósofo bigodudo lá, que Nietzsche. inclusive, infelizmente, falaram muito mal dele por uma interpretação muito equivocada da frase em que ele fala que Deus está morto. Ele não tá falando isso como dizendo, tá vendo? Haha, Deus não serve pra nada, Deus está morto. O cara tava dizendo, caracoles, a gente meio que abandonou a necessidade de ter um Deus porque agora a gente tá tentando substituir o lugar de Deus. E a gente viu o que deu a respeito disso. Não que eu estou afirmando ou não a necessidade do Deus cristão. Eu tô falando, tô explicando a fala do cara. Mas eu sou muito nietzschiano, porque o Nietzsche ele gostava muito de falar sobre a importância das pessoas constituírem a sua própria bússola moral. Que é o que eu pessoalmente penso sobre a magia. Vou compartilhar um pensamento e ver o que você também pensa sobre isso. Uhum. Eu concordo que a divisão que a gente fez sobre bem ou mal é uma divisão meio arbitrária, estranha, tosca. E essa divisão de existirem coisas que são essencialmente do bem e existirem coisas que são essencialmente do mal, pra mim, inclusive, é uma ideia bem perversa, porque leva a gente pra fazer coisas hediondas, horrendas e absurdas. Eu, Totalmente. eu olho pro lado de existem coisas que eu considero favorável dentro do mundo e da realidade que eu quero pra mim. E do mundo e da realidade que eu gostaria de construir com as outras pessoas ao meu redor. Uhum. Então, eu busco mais um entendimento de que tem coisas que a gente faz em nome de daquilo que são os nossos valores. E aí, dentro dos meus valores, eu tenho um valor de buscar entender o que eu faço e que torna a minha relação com o ambiente mais harmônica. Porque eu sei que as consequências de eu viver de maneira desarmoniosa com o ambiente é eu me fuder. Eu, sinceramente, é uma perspectiva É. até bem egoísta. Cara, eu quero Uhum. viver num mundo legal, sabe? Porque um mundo legal vai me proporcionar experiências legais. Há Exatamente. muito tempo eu disse pra mim, cara, eu apoio causas sociais, eu apoio a causa antirracista, eu apoio o feminismo, eu apoio várias questões de várias minorias da qual eu não faço parte, porque se eu ajudar a melhorar e facilitar a vida dessas pessoas, a minha vida em retorno vai ser mais rica. Quantas mulheres inteligentíssimas foram desconsideradas no passado, quando elas poderiam ter ajudado a avançar muito mais o nosso desenvolvimento humano e científico se eles tivessem simplesmente aceitado mulheres nas universidades?
O Perfeito. quanto que a gente está perdendo de pessoas que têm muito a colaborar com o mundo por causa do racismo que faz a pessoa sofrer discriminação racial no momento que ela vai buscar Preconceito. um emprego, no momento que ela vai tentar buscar um cargo em algum lugar. É. Então, quanto mais a gente puder aflorar essa diversidade, quanto mais a gente puder aflorar um mundo que a gente traga essa harmonia na vida das pessoas, um mundo mais foda a gente vai viver. Sabe? Com Então, certeza. a minha perspectiva é o olhar é, eu tenho os meus valores, eu entendo qual o mundo que eu quero ver ser construído, mas eu não vou Uhum. ter um julgamento tão exagerado sobre quais são os meios e os métodos, sobre qual o jeito certo de fazer esse mundo ser construído. Principalmente porque quando aparece uma pessoa que é intolerante, quando aparece uma pessoa fazendo cagada dentro do meio mágico, quando aparece uma pessoa lá que defende coisas de uma estrela preta com fundo vermelho que era da Alemanha em 1945, quando essa pessoa aparece, a gente não pode ficar no, ai, mas eu não posso me igualar com ele utilizando de métodos para lidar com essa pessoa que seriam métodos, entre aspas, ruins ou malévolos. Tem que fazer até Gente, pior. oi? Tem que fazer até pior. Tem que dar um pisão em cima, cara, porque a consequência da gente não fazer nada contra aquela pessoa é deixar ela É apodrecer pior. aquela parte do mundo. Exatamente isso. Nossa, eu concordo, assina embaixo. É, eu acho que a gente, quanto mais a gente deixar ser passivo com a intolerância, né, com o preconceito, mais isso vai se proliferar. Então, sim. E querendo ou não, como que eu posso dizer, né? A galera que está saindo não do cristianismo fervoroso, né? Vamos falar aquele adolescente de 16, 17 anos, mas que não vai na igreja, mas que fala que acredita em Deus e Jesus. E aí tá conhecendo a bruxaria, tá conhecendo a magia, e aí vai se desvencilhando aos poucos, ele ainda vai trazer, né, alguns preceitos, alguns dogmas da religião dele, como essa questão do bem e o mal. Então ele vai se deparar na magia com muitas coisas, por exemplo, magias, né, de destruição, magias de vingança, amarração, e aí ele vai falar assim, ó, não, isso daqui, não, peraí, isso não pode. Mas se ele parar para estudar a fundo o que é magia, o conceito de bem e mal, e se a gente aprofundar mais, esse bem e mal, ele tá muito. É a pessoa que decide muito isso, né? Tipo assim, eu não vou fazer isso porque isso é coisa, isso é pecado, isso não é de Deus. É muito a pessoa também que não trabalha a sua sombra, daquela pessoa que vai ter um câncer no final da vida porque engoliu muito sapo e não soube trabalhar com as suas questões, não soube resolver, entendeu? Porque ficou na passividade, porque é isso que a elite quer, que a massa quer, que eles querem, que o sistema quer, é isso que eles querem, pessoas sendo controladas, pessoas não se descobrindo, pessoas não sendo felizes, pessoas não enriquecendo e não estudando, é isso que eles querem. Uhum. Então, quando a gente aparece quebrando isso, nossa, a gente toma pedra. A gente toma pedra, mas eu vou mesmo. Quando eu fui na manifestação contra o Bolsonaro, eu fui 2 vezes aqui na Paulista, né? Uma delas teve confronto com a polícia. E eu acho que ainda tem essa questão que eu ainda falei até pro meu psicólogo. Eu falei assim, ele me deu o meu laudo, meu diagnóstico de autismo e falou assim, aí tem lá uns quadradinhos, risco legal. Qual a porcentagem de eu ter algum risco legal na minha vida? 90%. Uou. Samira não consegue diferenciar muito bem tal coisa, não aceita injustiça, não sei o que lá. E aí, no confronto com a polícia, eu tive que me segurar para não tacar uma pedra na polícia. E aí que tá, né? Não conseguir segurar sua revolta contra injustiças virou até diagnóstico. Mas, pois é, e eu concordo contigo e eu penso assim, isso não significa, pra quem tá escutando, então quer dizer que pra eu poder ser bruxo e bruxa de verdade, então eu tenho que fazer feitiços de destruição e vingança e amarração? Calma, não é bem assim. O que a gente tá tentando dizer é que cada pessoa tem a liberdade pra avaliar e regular a própria moral sobre como você vivencia, o que você faz ou não faz, o que você torna, o que você acha que é aceitável ou não fazer.
Eu já fiz trabalho de destruição para ajudar um cliente a se defender de coisas que ele estava sofrendo, atacando a pessoa que estava prejudicando o meu cliente. Eu já fiz um trabalho, eu acho que eu nunca falei sobre isso publicamente. Eu já tive que fazer uma vez um trabalho de morte para uma pessoa e o resultado que eu tive foi o melhor possível. Eu fiz com que aquela pessoa morresse para minha realidade. Era uma pessoa que estava tentando prejudicar o meu trabalho. Eu fiz o ritual na maior sinceridade do sentimento de quero ver que essa pessoa morreu e que ela não existe mais. E o que aconteceu foi essa pessoa desapareceu e nunca mais apareceu para me azucrinar ou para tentar afetar e atrapalhar o meu trabalho. Ou seja, eu fiz Perfeito. uma morte simbólica. Eu fiz essa pessoa morrer simbolicamente pro meu universo. Hoje eu nem sei mais onde ela tá, se ela em rede social, se ela ainda Mas se existe. fizer literalmente também, pode fazer. Sem problema. Eu passo pano. Já fiz ataque mágico desse tipo contra ex-namorado da minha esposa, que era um cara que de 6 em 6 meses sempre voltava pra azucrinar ela. E aí quando a gente começou ali a flertar, assim, engraçar um com o outro, ela me contou desse cara, falou assim, me dá a foto dele, me dá o nome aqui que eu vou resolver. O cara nunca mais apareceu. Então, Entende? muitas vezes tem contextos que justificam muito a gente Sim, fazer um ataque. totalmente. Nossa, Fausto, é tanta história, eu tenho tanto cliente, porque assim, eu demorei também para abrir a minha agenda para esse tipo de feitiço, né? Faz 1 ano e meio mais ou menos que eu abri para esse tipo de feitiço. Mas o que que acontece? É, cara, tem muito isso. Você vai, se você está se deparando com alguma coisa, antes de você julgar, você pensa, e se fosse comigo, né? Né? Vamos pensar. Porque, cara, já atendi cliente, tive que fazer feitiço de destruição para cliente, por exemplo, que tinha um cuidador de animais, e aí ela sofria ataques de tipo assim, de matarem os animais dela na vizinhança, e aí tive que fazer magia e ela conseguiu se afastar, conseguiu comprar outro lugar, e as outras pessoas também foram para longe, mas é isso, entendeu? Tem situações que pede que você seja mais incisivo. Não vai ser toda magia de boa que você vai resolver situações fodidas, não. Situação complicada é magia complicada. Hoje em dia, Fausto, sinceramente, eu me considero uma mercenária. Porque eu já tô tão desconstruída disso, porque assim, a pessoa antes, no começo, eu ficava muito presa nisso de tipo assim, vai, a pessoa me fala qual que é a situação, e aí eu vejo se eu julgo justo. E tinha muitos que eu não aceitava. Tinha muitos que eu não aceitava porque eu não achava justo. E hoje eu ainda não aceito alguns. Por exemplo, já teve homem que veio pedir para ficar com a mulher, e aí eu vi no baralho que o cara é tipo um escrotão, assediador, tá importunando a pessoa. Aí eu não faço. Mas de resto, meu filho, cada cabeça sua sentença. Hoje em dia, eu só estou preocupada com o que eu penso e com o que as pessoas que eu gosto pensam de mim. O resto, nossa, o luciferianismo, a demolatria abriu minha cabeça de um jeito, assim, que realmente as pessoas, elas acabam, algumas, né, acabam me vendo como um anticristo. Teve uma senhorinha que fez o sinal da cruz para mim, que me viu na rua. Você acredita? Acredito. Já aconteceu comigo de do nada pararem pra falar assim: ah, não, ó, você vai aceitar Jesus um dia, tá? E você vai Galera, aceitar Exu um dia também? você vai aceitar. Então, hoje em dia eu sou tão desconstruída nessa questão que eu não ligo mais pelo que a pessoa ela tá pedindo. Por quê? O que acontece? Se a pessoa tá pedindo, o que acontece muito, a pessoa vem pedir amarração, eu não faço. Mas não por questões morais, por questões de dor de cabeça mesmo. Porque é muito complicado lidar com o cliente de amarração. E o feitiço em si próprio é muito demorado, demora demais para. Ai, não. É melhor evitar, entendeu? Uhum. O cliente de amarração, o cliente de adoçamento já é difícil, Ah, imagina o de cliente de amarração. amarração é chato. Não, não dá. Eu passei a instaurar nas minhas políticas de. Se chegou no ponto de que tá pedindo amarração, eu já começo a. Ah, não, tá, procura outra pessoa. É, Porque a própria pessoa pra lidar é um cliente chato de é lidar. exato, não, eu falo que
para você contratar feitiço, você tem que estar emocionalmente estável para você realizar e contratar um feitiço, principalmente se Uhum. for na área amorosa. Uhum. Cara, se você o que mais tem, né? A pessoa ela vem na hora do desespero, na hora que o bicho tá pegando fogo. E aí ela tá com as emoções à flor da pele, com a ansiedade à flor da pele, com a dependência emocional à flor da pele, a magia não vai acontecer. Simplesmente isso que não vai acontecer. E aí eu sempre falo, ó, tem que dar uma diminuída nessa ansiedade. Mas a ansiedade que eu falo, a galera não entende muito bem. É a ansiedade em cima da magia. Então você pensa que você está comprando uma coisa na Shopee, e aí você comprou, pronto, esquece. Vai chegar, esquece. Vai viver sua vida. Uhum. É isso, entendeu? Que você tem que fazer. Porque se você ficar botando ali, quanto mais ansiedade, nervosismo, medo e dúvida que você ficar colocando em cima da magia, menos chances dela dar certo. De fato. Eu tento explicar isso também para muitos Vai clientes. ser o resto da vida a gente explicando isso, essa é a verdade. Vai. E a última coisa que eu comento sobre isso é que eu também filtro bastante, principalmente por conta da minha dor de cabeça ou não para poder resolver aquelas coisas, ou até mesmo por reconhecer que a pessoa tá achando que a solução dela é para uma direção quando você tem que tentar mostrar para ela que calma, não é para essa direção que você vai realmente ter a solução do seu problema. O que vai ajudar de fato você é olhar para uma outra abordagem. E isso geralmente é o juízo que eu faço sobre as situações quando a pessoa chega me pedindo, eu tenho que atacar Beltrano, e falando, calma, mas será que é o ataque realmente que você está precisando? Você tá conseguindo, você vai ser capaz de sustentar energeticamente esse trabalho que pode vir como Nossa, rebote pro sim. seu lado? É exatamente isso. É exatamente isso. O cliente, se o cliente ele vem pedir, por exemplo, um ritual de destruição, ele acha que é só porque é a gente que está fazendo que ele não está envolvido, né? Pois é. Mas já aconteceu, teve um caso muito engraçado. Uma cliente, ela era cristã, ela falou, ela era cristã, frequentava igreja, tudo, fez magia comigo, e aí ela começou a sentir, começou a dar as coisas erradas, sofreu um acidente, e aí a gente viu nas cartas que ela se sentia culpada pela magia que ela fez. Eu falei, amor, Ah, acabou, não. tchau. Não. Não. É delicado. É Entendeu? delicadíssimo. Eu falo pro cliente, eu falo, você tem certeza? Porque assim, se você tiver 1% de dúvida, não faz. Uhum, Não faz. concordo. E, Sami, você tem algum relato de alguma experiência diferenciada, de alguma coisa que você já teve que enfrentar relacionado dentro dos seus atendimentos, dentro da sua vivência mágica? Alguma coisa que as pessoas, inclusive, podem estar enfrentando de alguma forma, ou já podem ter acontecido com elas, elas se sentem muito tipo, nossa, como eu fui tolo, como eu fui burro por deixar esse tipo de coisa acontecer, e aí é legal eles descobrirem que todo mundo às vezes comete esse tipo de erro, esse tipo de engano ou passa por esse tipo de problema. Tem algum episódio que você pode relatar pra gente assim? Sim, com certeza, tem vários. Porque é aquilo, né? A gente só posta as vitórias, Aham. a gente só posta os feedback bons. Pois Mas é. a gente recebe sim feedback negativo, porque eu falo, gente, magia não tem garantia. Magia não tem garantia. Magia é energia. Estamos falando de algo abstrato, estamos falando de algo que envolve a sua fé, a sua crença naquilo. É o invisível. Então, até as magias que a gente faz para a gente mesmo, não são todas que vão funcionar. Porque não depende 100% de quem está ritualizando para funcionar a magia. Depende da situação, de como está todo o contexto daquela situação. Então, como eu disse antes, quanto mais tranquila uma situação, né, mais simples, mais fácil de se resolver também. Quanto mais complicado de se resolver. Então, sim, acontece de, por exemplo, ter clientes que ficam por meses, né, fazendo magias, mas o que que acontece? Sempre quando não dá certo, lá no começo, naquele primeiro atendimento, a gente já vê que, ó, tem caminhos, mas vai exigir paciência. O cara tá precisando trabalhar isso e aquilo dentro dele, tem que ver se ele está disposto, tem que ver, enfim, várias coisas, né? E acontece muito de, às vezes, a pessoa, no caso, o alvo, né, ter ali uma certa resistência, ou mental ou energética mesmo, bloqueios emocionais de fato,
Ou então para um feitiço de prosperidade, sei lá, não adianta fazer um feitiço de prosperidade se, por exemplo, você não limpou suas energias antes, você não fez uma limpeza, né, para remover os bloqueios, se você não entendeu o que está acontecendo na sua vida para não estar próspera, não vai ser só fazer um feitiço esporádico sem nenhum contexto que vai funcionar. E mesmo com contexto, às vezes não funciona. Às vezes a gente tem que refazer o feitiço. Quando o magista não está se sentindo bem na questão física ou emocional mesmo, geralmente a gente não faz, né? Eu, como tenho a questão da ansiedade, sempre quando eu estou me sentindo um pouco diferente, estranha no dia, eu sempre remarco os feitiços, porque não vai ter condição de realizar, entendeu? Então depende do seu bem-estar, né? Do bem-estar tanto de quem está praticando, do bem-estar da pessoa que está pedindo e do alvo também, do contexto, da situação, depende de uma série de fatores. E no começo eu me cobrava muito quando a pessoa falava, ai, Sami, a gente fez o ritual de adoçamento, mas fulano voltou para ex, por exemplo. Uhum. Acontece. E antes eu ficava assim, nossa, puta, eu sou a pior magista que existe. Eu chegava a devolver o dinheiro, eu ficava me sentindo mal mesmo, assim, tipo, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Mas o que acontece é que quando vocês passarem a normalizar de que magia não é mágica, não é Disney, não é Harry Potter, né? A magia, ela é natural, ela é da natureza, ela envolve os elementos da natureza. Então, nada que for fora do natural vai acontecer. Você não vai levitar, né? Você não vai levantar um carro com as mãos. Aham. Então, é dentro do que é possível. Então, dentro do que é possível, a gente faz o que a gente consegue, mas nem sempre a gente consegue, porque nem sempre é possível. Eu, depois de um tempo oferecendo atendimento mágico, Samuel, o que eu passei a fazer, né, a síntese que eu cheguei no meu trabalho oferecendo atendimento mágico foi: eu faço uma primeira consulta com a pessoa sobre aquilo que ela está Importantíssimo. buscando, que ela quer. Eu não vendo mais do tipo pacotes de feitiço, feitiço disso, feitiço daquilo, feitiço do orçamento. Eu primeiro converso com assim, vamos bater um papo, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu entender o que a gente Sim. pode fazer. E Uhum. na própria consulta eu já falo para ela, olha, por todo o meu conhecimento, por toda a minha experiência, o melhor caminho que eu te indico pra gente fazer o trabalho é nesse sentido aqui. E aí Perfeito. eu já É exatamente limo isso. toda a expectativa exagerada que a pessoa pode ter a respeito daquilo. E eu Sim. deixo claro para a pessoa as minhas Acontece prioridades. muito. E acontece muito da pessoa se frustrar com o que você está falando. Ou ela vai aceitar, abaixar a cabeça, ou ela vai ir para outro, Uhum. para realmente para o charlatão que vai atender as expectativas, né? Suprir aquela dopamina ali daquele momento que ela precisa. E aí já tem pessoas que conseguem entender do tipo, ah, eu acabei de. Eu terminei com fulano, falei que queria terminar com ele, mas depois me arrependi do que eu falei, agora eu tô tentando me entender com ele, isso, aquilo, outro e tudo mais. Aí eu falo assim, olha, eu não consigo te prometer voltar com ele, assim, tipo, garantido. Mas eu consigo mirar na direção de ajudar vocês dois a terem uma conversa franca e honesta sobre a relação de vocês, porque vocês estão agora no momento que vocês estão só batendo boca e não conseguindo se entender de jeito nenhum. Vamos focar nesse objetivo, que é um objetivo mais palpável, mais plausível, porque aí, a partir do momento que eu conseguir fazer vocês conversarem, se vocês vão conseguir a partir disso reconciliar ou vão chegar na conclusão de que não é pra vocês ficarem juntos, isso é da responsabilidade de vocês. Perfeito. É exatamente isso, Fausto. A galera acha que, tipo, a gente vai fazer a magia e aí o cara vai pintar na casa da pessoa, tocar a campainha do nada, 5 minutos depois, oi, vão casar? Não. E Eu passei, desculpa, pode só falar. para eu não esquecer, eu passei tanta raiva recentemente com uma cliente que eu fico chocada com a capacidade das pessoas de não perceberem o resultado das magias, né? As respostas Ah, que acontecem. Porque é isso, a galera fica esperando vir um ET te falar. E não é isso que vai acontecer, cara. Vai acontecer coisas normais do dia a dia. Você tem que estar ligado. Ali, eu fiz um ritual para afastar uma mulher de um rapaz que a cliente gostava e para o rapaz ficar com ela. Bom, ele se afastou, foi morar com a cliente
E ela me mandou mensagem depois de um mês que a gente fez o ritual, falando assim, eu quero saber como que tá a energia do ritual, porque ele ainda tá muito orgulhoso, sei o que lá. Aí eu falei pra ela, como que estão as coisas? O que que aconteceu? Ah, ele veio aqui morar comigo. Aí eu falei, o quê? Eu xinguei até a quinta geração dela na minha cabeça. Mas eu falei assim, você não pensou em me contar? Mas, tipo, é bizarro. É bizarro que a galera fica. Gente, não vai acontecer. É muito difícil acontecer algo muito sobrenatural. É muito difícil, Muito sabe? difícil mesmo. Se você quer realmente algo muito sobrenatural, faz uma projeção astral, né? Que aí você. Enfim, mas até você conseguir fazer vai demorar pra cacete também. Mas, gente, não é assim que você faz a magia e. Não é. E uma coisa que eu acho interessante de reconhecer é o seguinte: magia não é mágica e não é milagre, justamente porque primeiro eu vou dizer que nós não somos tão poderosos quanto as pessoas projetam, mas é porque na verdade as pessoas têm um entendimento diferente do que significa poder. O significado de poder, pelo menos que eu atribuo na experiência com a magia, tem muito mais relação com aquilo que a gente potencializa na nossa capacidade de enxergar a vida, enxergar o mundo, de se relacionar com o mundo, de se relacionar com o conhecimento. A gente expande a nossa capacidade de viver. A gente expande a nossa Exatamente. capacidade de se conectar com pessoas, com coisas, com espíritos, com ideias. A gente É. amplia o nosso universo. Isso é muito Uhum. poderoso. O que a maioria das pessoas entendem como poder é apenas a ideia de que se você tem poder, você tem que ter controle absoluto sobre tudo que acontece. Quando isso não é verdade. Quando, inclusive, saber dançar com o universo, entendendo que você não controla tudo o que acontece, é muito poderoso. Mas as pessoas Exatamente. teimam e só reconhecer poder na capacidade de você ter controle sobre tudo que acontece no Reconhecer mundo. que você também não tem poder, né? Que você não tem o poder sobre tudo, eu acredito que é um poder. Porque é você aceitar a sua limitação também, né? Aceitar que a gente não vai conseguir fazer o outro levitar, não vai conseguir fazer o outro. Cara, tem gente que vem pedir magia para transformar a pessoa hétera em homossexual. É umas Nossa. coisas assim. É, então eles têm realmente uma visão muito cinemática do que Já é. te pediram pra ganhar na Mega Sena? Quê? Ai, minha filha. Olha, teve uma menina que eu ainda achei que era brincadeira, mas não era. Ela falou assim: tem alguma magia para eu voltar no tempo? Aí eu falei: é sério? Ah, tipo assim, é sério Aham. isso? Aí ela: é sério, eu queria voltar na época que meu avô era vivo. Aí eu falei: não. Ela tá achando que é feitiço de Disney. É. E aí, quando a gente descobre, inclusive, né, quando ser capaz de reconhecer as próprias limitações significa, na verdade, descobrir as suas verdadeiras potencialidades. Porque muitas vezes uma pessoa está se julgando limitada porque ela não consegue ir bem ou fazer bem em coisa X. Quando ela está Uhum. deixando de reconhecer o enorme potencial que ela tem no assunto Y. Uhum. Nossa, eu Uhum. sou péssimo para vender, eu sou péssimo vendedor e fica insistindo em me regular na vida sobre quão bem sucedido ou não, na minha capacidade de vender ou não. Mas você está desconsiderando que você é excelente com números para poder trabalhar na parte de contabilidade de uma empresa e ir muito bem nessa parte. E Exatamente. aí a gente fica se regulando pelo filtro dos outros em vez de olhar para si e reconhecer e aflorar esse próprio potencial, que é uma vivência muito poderosa. Muito, muito, totalmente assino embaixo. Sami, essas foram as minhas palavras de reflexão final para nossa gravação, para o nosso episódio. Eu deixo você livre para fazer as suas considerações, suas reflexões finais para os nossos ouvintes. Ah, eu agradeço o convite, primeiramente. Eu estou tentando sair um pouco da caverna ultimamente, né? Uhum. Porque eu sempre fui muito introspectiva, não aceitava muito fazer conversas, recusei algumas palestras também. Ô, louco. Porque, eu sou tímida.
mas eu tô trabalhando isso, tô querendo. Para chegar onde eu quero chegar, eu preciso me mostrar, não é mesmo? As pessoas precisam saber. Então, eu quero agradecer pelo convite e o seu trabalho também muito importante, que eu admiro bastante. Parabéns. E obrigada a todo mundo que está assistindo. Quem gostou aí, segue o canal, segue o perfil e vamos desconstruir aí a mente e expandir a mente da galera. Fabuloso. Para quem acompanhou esse episódio, eu convido vocês para se tornarem apoiadores e apoiadoras do Jornada Mágica, onde todos os convidados e convidadas, eles depois, né, oferecem pra gente um pequeno exercício, uma pequena sugestão de prática mágica, que só ganha acesso a essas sugestões de prática mágica as pessoas que apoiam o Jornada Mágica. Então, se vocês gostaram de escutar essa conversa, querem escutar mais conversas como esta, a gente conversando a respeito dos percalços e das dificuldades da relação com a magia, sobre quebra de paradigmas e de limitações de dogmas, vocês continuem internados com o Jornal da Mágica. Muito obrigado por aceitar o convite, Sami, Obrigada. e até por acaso.